Antes de começar esse vídeo e mostrar toda a minha trajetória aí de 2022 no Chile, eu quero contar um pouquinho pra vocês como foi a minha primeira vez, a minha primeira viagem sozinha, que também foi no Chile, tá? Então lá em 2018 eu decidi que eu queria fazer uma viagem sozinha, queria fazer uma viagem realmente que fosse só pra mim. Em 2018 foi a primeira vez que eu usei o Couchsurfing e foi a primeira vez que eu viajei totalmente sozinha. Pra começar, eu saí lá de São Paulo, fui até o aeroporto, fiz todo o procedimento do aeroporto. Eu tinha uma escala na Argentina, só que eu não desci nada, foi só uma troca de avião. E nisso, quando eu cheguei em Santiago do Chile, a minha mala foi extraviada. Eles alegaram que possivelmente tinha ficado na Argentina durante essa escala. Eu cheguei lá só com o meu corpinho, eu tinha uma mala pequenininha, né, que eu levei ali como bagagem de mão, e tinha meu celular, meu carregador de celular, meus documentos e não sei, algumas coisinhas que eu não lembro hoje, mas eram coisas bem básicas, assim, escova de dente. Não tinha nada assim, roupa ou alguma coisa além, tipo, alguma coisa que eu pudesse usar na viagem. Tanto é que essa viagem serviu assim de muito aprendizado pra mim, porque foi através dela que eu fiquei esperta para várias outras. Minha mala extraviada, eu sem roupa, eu sem absolutamente nada lá no Chile. Ainda bem que eu tava com uma blusa preta, que vocês vão ver as fotos aí, eu vou estar sempre com a mesma roupa. E aí eu consegui ir aí pra todos os passeios com essa blusa preta, porque senão nem isso eu ia passar frio lá em Santiago, porque querendo ou não, era final de setembro também, era ali no meio de setembro, e ainda tinha um pouquinho de frio, ainda tava no finalzinho ali. Então, no caso, quando eu cheguei ali no aeroporto, eles me avisaram que a minha mala tinha sido extraviada realmente, eu fui atrás de fazer os procedimentos que eles foram me orientando. Detalhe, eu não sabia falar espanhol nessa época, então foi muito difícil pra mim, porque eu tentava falar com eles não me entendiam, eu não entendia eles, então foi, assim, muito difícil. E, assim, a viagem, ela tinha tudo pra ser ruim. Então ela tinha tudo assim pra sair dos trilhos e ser a pior viagem da minha vida, mas eu realmente decidi comigo mesma que eu ia aproveitar essa uma semana que eu tinha em Santiago e eu não tinha outra opção. Eu já tinha passeios pagos, já tava tudo ordenado, eu tinha feito na época com Destino Chile, que eu super recomendo, é ótimo, eles passavam a pegar você na porta, hotel que você ia ficar, no hostel ou no meu Couchsurfing, e eles me traziam depois no final do período, ali mesmo no local. Então eu passava o dia todo passeando, era das 6 da manhã mais ou menos, 6, 7 da manhã, e eu chegava por volta das 6 da tarde, por aí. Foi uma viagem assim que eu fiquei deslumbrada, eu realmente ativei a Mayara que se desprendeu de tudo e falou assim, presta atenção, deu errado? Deu. Mas vamos lá, vamos em frente, tem muita coisa pra você viver. Você precisa manter a calma, você precisa se manter aí determinada nas coisas que você quer fazer. Você tem passeio pago, você tem uma semana aqui e você não vai se preocupar se você tem roupa ou não tem. E foi isso que eu fiz, gente. Eu acabei me desprendendo de tudo e fui viver. Então, saindo ali do aeroporto, eu peguei um ônibus que custou, acho que na época, R$6. Hoje ela tá 10. Mas ali na saída do aeroporto você já consegue pegar um ônibus que te leva até o metrô. Eu parei em Pajaritos. Em Pajaritos eu peguei o metrô até o Couchsurfing. Quando eu cheguei no Couchsurfing, primeira vez no Couchsurfing, eu tava muito nervosa, eu tava com medo, eu falei, e se eu for raptada? Pra quem não conhece, o Couchsurfing é uma aplicação de viajeiros. Então, um viajeiro, ele recebe outro viajeiro na casa dele, e às vezes ele quer uma troca cultural de comida, uma troca cultural de idioma, ou simplesmente conversar sobre o seu país, né? Na época, a Sofia, que foi a minha Couchsurfing, ela queria aprender português, porque ela queria vir para o Brasil, depois dessa minha viagem, ela queria vir para o Brasil. Inclusive, ela tá no Brasil e ela mora até hoje aqui, gente. É muito legal mesmo. Então, ela queria praticar o português. E eu cheguei na casa dela, eu tava morrendo de medo. Eu recomendo usar o Couchsurfing, só que também você tem que tomar cuidado, claro, óbvio, como todas as aplicações, como Uber, como BlaBlaCar, como qualquer outra coisa, você precisa estar atento. Nós mulheres ainda não vivemos num país seguro, né? Não vivemos até numa sociedade segura. Porém, tem alguns outros países que eu vou falar isso diante do meu mochilão, que sim, a gente consegue fazer coisas com mais segurança, mas infelizmente nós temos que estar atento sempre, estar muito alerta a tudo. Então, o Couchsurfing pra mim era uma coisa que eu
tinha muito medo de fazer, muito medo. Eu falava, gente, se eu for raptada, ou se eu chegar lá, a pessoa tá mentindo pra mim. Eu vendo experiência de outros viajeiros e tudo mais, eu falei, não, eu vou. O perfil da Sofia na época era verificado, então eu tinha muita segurança. Ela dava mensagem pra ela me respondia sempre. Então tudo que eu perguntava pra ela, todas as minhas dúvidas, ela ia esclarecendo. Então eu fiquei muito confiante, mesmo assim, com muito medo. Cheguei lá, era um prédio, né, e a pessoa que tava na recepção, né, era um moço, ele falou pra mim, olha, ela não está, ela deixou a chave aqui, você pode subir. Ela me deixou uma cartinha lá, eu ia ficar uma semana na casa dela, ela me deixou uma cartinha com a chave do apartamento dela e falando que ela só ia voltar daqui 2 dias. E com a senha do Wi-Fi, com as coisas que eu podia comer, com as coisas que eu podia fazer na casa, as regras e tudo mais. E me deixou lá tudo por escrito. Gente, eu fiquei 2 dias sozinha na casa de uma pessoa, tipo, sozinha real. Eu tinha o meu quartinho lá, tinha o banheiro, tinha a cozinha pra usar. E eu fiquei totalmente sozinha. Então, assim, foi a experiência mais louca da minha vida. Porque eu cheguei lá e não tinha ninguém ali pra me receber, no caso, né? Só que eu gostei muito porque deu tempo de eu me adaptar com a casa, de ir fazer os passeios, eu ia acabar ficando muito tempo fora, então eu não ia poder dar atenção pra ela também, porque o Couchsurfing é uma troca, tá, gente? Vocês não vão lá só dormir de graça na casa da pessoa. E você tem essa troca cultural com essa pessoa, eu acho que essa é a parte mais legal do Couchsurfing. Com o passar dos dias, eu fui me adaptando ali dentro de Santiago. Não tinha roupa, falei pra ela que tinha sido extraviado minha roupa. Nisso tudo eu tava correndo atrás da documentação, porque eu tinha esperança que minha roupa ia chegar ainda lá enquanto eu estivesse em Santiago, mas não chegou. Então, eu fiquei sem roupa em Santiago por uma semana, gente. Só que aí eu obtive ajuda de muita gente. O que eu acabei fazendo, né? Eu entrando em contato lá, tirando as dúvidas com eles, e eles falando, né? Olha, você vai comprando roupa e depois a gente vê. Eu fui sem seguro de viagem, tá? Que fique claro isso. Porque parece que o seguro de viagem cobria, e aí você podia ir comprando, ia te dar $200 por dia, uma coisa assim. Você tem que ver qual é a regra aí do seguro de viagem. Porém, eu não tinha. Então, o que eu fiz? Eu fui comprando as coisas por minha conta e fui guardando as notinhas, fui comprovando tudo, fui tirando fotos de tudo. Então eu comprei roupas íntimas e eu não comprei muitas roupas, gente, porque na época eu tinha levado acho que R$1.000 pra passar uma semana no Chile. E o Chile é um país extremamente caro. Eu não tinha como ficar passando cartão de crédito, porque era um absurdo. Encontrei o Orange Blue e o Nostalgic, que foi a feira americana, que foi o brechó que eu fui aí nessa primeira parte do vídeo. Foi assim que eu conheci eles, porque na necessidade que eu tinha de comprar roupa, eu acabei pesquisando na internet e ali falava que tinha os brechós. Então eu fui lá e comprei roupas mais baratas. Não comprei muitas roupas, comprei roupas muito básicas, assim, só pra me usar ali durante a viagem. Meia, roupa ali pra ir passear. Tipo, gente, nada, luva. Quando a Sofia chegou na casa dela, no Couchsurfing, ela me deu várias roupas também. Ela me deu uma mochila que eu tenho até hoje. Inclusive, a mochila que ela me deu é essa mochila verde que eu uso no mochilão, essa mochila que eu uso na frente, a da North Face, foi ela que me deu. Então eu voltei com essa mochila porque eu não tinha mais nada e eu comprei lembrancinha e tudo mais. Ela me deu algumas roupas de frio, como luva, como touca. Então ela me ajudou muito, muito enquanto eu estava na casa dela. Isso foi ótimo, estar no Couchsurfing, porque se eu tivesse no hotel ou em algum outro lugar mais restrito, eu não conseguiria esse apoio. Diante dessas experiências, né, sendo a primeira vez viajando sozinha, a primeira vez usando Couchsurfing, primeira vez em um país que eu não falava a língua, então foi toda essa experiência muito louca, que eu vou deixar as fotos pra vocês. Eu conheci a vinícola Conchitoro quando eu fui, recomendo muito, é um passeio muito legal, você vai pelas vinícolas. Depois eu conheci também Valparaíso e Vina del Mar, que eu tenho um vídeo aí sobre Valparaíso, vai estar aqui ou aqui. Lá eu conheci Laguna Verde, lá é uma cidade colorida, tem a casa de Pablo Neruda, que é sebastianismo, tem muita coisa pra fazer também deste lado, tá? Como eu já tinha conhecido, eu acabei ficando mais por Santiago. Depois eu fiz um passeio também para Cajón del Maipo, em Balse de Yeso. E, gente, era um lugar extremamente incrível. Pra mim, foi o meu preferido em Santiago, em 2018. Um lugar incrível, maravilhoso. Olha essas fotos, eu não tinha um telefone adequado pra época, então eu acabei fazendo uma amizade com uma menina na van, e ela acabou tirando muitas fotos de mim. Ela tinha um iPhone na época e eu acabei tendo essas fotos muito em boas qualidades. Eu posso falar pra vocês que viajar sozinha é uma coisa de que você só vai estar sozinha se você quiser,
porque todos os meus dias do Chile, eu saí com pessoas diferentes, conhecia na van mesmo ali do passeio, conhecia essas pessoas e a gente acabava fazendo amizade, acabava comendo junto, acabava conversando. A maioria era brasileiro também, porque era uma agência brasileira, e em Santiago vai muito brasileiro, então é muito difícil você estar em Santiago e não encontrar nenhum brasileiro. Eu fui para esse passeio, foi incrível e maravilhoso. Hoje em dia eu fiquei sabendo que ele não é mais aberto ao público, porque 2 crianças brasileiras morreram. Então é muito triste, realmente, vou deixar as informações aí pra vocês. Mas infelizmente essas 2 crianças morreram ali em Cajón do Maipo, né? E hoje em dia ela é proibida. Para quem gosta desse tipo de aventura, eu aconselho vocês irem para Potrerillos, em Mendoza, na Argentina, vídeo aqui ou aqui, que é maravilhoso e era mais ou menos nesse sentido, nessa beleza natural. Outro passeio que eu acabei fazendo aí em Santiago foi o Vale Nevado. Gente, foi a primeira vez que eu vi neve, a primeira vez que eu tive contato com a neve. Então foi muito legal, o passeio muito legal. Eu conheci a Márcia também. E assim, foi um passeio que eu adorei. Eu tava muito em dúvida de coisas profissionais que eu queria fazer na época e a Márcia me deu várias luzes, assim, tipo, ela conversou comigo, ela tava passando por um momento dela também muito delicado na vida, né, que era uma separação de casamento de anos, e nós conversamos muito, a gente se ajudou muito nessa viagem, foi muito legal. Vocês não ficam sozinhas quando vocês estão viajando sozinhos, vocês estão até mais aptos a conhecerem outros viajantes. E aí conheci o Vale Nevado, que foi incrível, muito legal. Só pra fechar aí a história do extravio de mala. A Sofia chegou, depois do segundo dia a gente bebeu vinho, a gente conversou, a gente deu risada. Chegou uma outra viajeira, e aí essa viajeira falou de Ushuaia pra mim. E aí por isso eu fui conhecer Ushuaia, depois agora nesse meu mochilão. Quem não viu o vídeo de Ushuaia aí também. E aí eu fui conhecer Ushuaia porque ela me falou de Ushuaia e eu nem conhecia Ushuaia. E aí quando eu fiquei conhecendo que era o fim do mundo, que legal, eu quero conhecer e tudo mais, eu coloquei na minha lista de quero conhecer antes de morrer. E fui conhecer. Em questão da mala, no meu penúltimo dia ali, na casa da Sofia, acabou que eles me falaram, eles me mandaram um e-mail falando que tinham encontrado a minha mala, que estava na Argentina, e qual era o procedimento que eu queria que tivesse. Eu falei que já estava voltando do Chile e que eu não conseguiria receber mais no endereço que eu tinha informado, que era para eles me enviarem na minha casa. Então eles falaram, você quer receber na sua casa e tudo mais? Eu falei, sim, quero receber na minha casa. Gente, quando eu cheguei no Brasil, eu realmente recebi a minha mala depois de 3 dias estando aqui no Brasil, com todas as minhas roupas, com todas as minhas coisas. Entrei num processo contra essa companhia aérea, ganhei a causa, eu mesma fiz a minha defesa, né, porque era pequenas causas. Eu escrevi todo o relatório do que tinha acontecido comigo, eu falei sobre todos os valores que eu tinha gasto, então eu fiz toda a comprovante, tudo realmente, fiz a minha defesa e ganhei na justiça. Tanto é que essa companhia aérea, na hora da conciliação, eles colocaram uma equipe jurídica ótima, conversaram comigo, eles entenderam o caso e eles pagaram o valor que eu tinha proposto na época, como o valor que eu gastei mais danos morais. E aí, depois disso, eu acabei recebendo todo o valor da minha viagem de volta, então foi quase que viajar de graça, né? Foi claro que foi horrível toda a situação que eu passei, tá? Não desmereça isso, mas que foi horrível toda essa situação. Mas eu acabei recebendo o valor tudo de volta na minha conta, mais ou menos do que eu tinha gastado na viagem. Outra coisa foi que essa companhia aérea, ela foi tão solícita comigo durante todo esse processo, é que ela correspondeu a todas as minhas expectativas, a tudo que eu tinha passado, e eu continuo viajando com ela, porque eu acho ela ótima, não faço questão de mencionar aqui, mas ela é uma empresa aérea muito competente e eu não vou deixar de viajar com ela por conta disso. Foi, né, uma situação que infelizmente foi muito louca, mas também foi uma experiência que me fortaleceu diante aí de várias experiências de outras viagens que eu tive. Eu acho que eu só conseguiria fazer um mochilão, e eu escrevi isso no meu Instagram, com essa minha experiência sozinha em 2018 e com todos esses perrengues que eu passei, que me fortaleceram para que agora, em 2022, eu tenha conseguido realizar esse mochilão aí pela América Latina. Eu acredito que fica como um aprendizado aí na minha vida e que isso serviu aí depois de muito tempo aí na estrada. Gente, agora sem enrolação, vamos lá. Já falei muito sobre 2018, vamos para 2022. Nessa segunda parte agora de Santiago, eu conheci o Parque de Farellones e fiquem aí com o vídeo, com a segunda parte de Santiago.